Olá, estou de volta com mais um Política em Pauta. No programa de hoje, eu e o jornalista Arno Kunzler estamos recebendo o vereador Moacir Freilich, ex-prefeito de Marechal Cândido Rondon. Moacir, satisfação recebê-lo pela primeira vez em nosso estúdio. Bem-vindo. A satisfação é minha. De fato, estávamos entabulando isso há algum tempo e hoje deu certo. Estou feliz de estar aqui. Que bom. Moacir, depois de 8 anos prefeito, como é que é ser vereador, especialmente um vereador de oposição? Então, tem sido bom, acho que é produtivo, a gente pode contribuir, estou tentando dar o meu melhor no sentido de contribuir para as discussões do parlamento, com ideias, até mesmo o próprio ambiente, né, que na legislatura passada era bastante agressivo, né, todos acompanharam. Agora a gente tem tido um bom respeito entre os vereadores. Eu, como oposição, lógico, sinto que há, por parte dos vereadores da base, sempre um cuidado bastante grande comigo, né? Então, mas está tudo bem, eu respeito as autoridades constituídas, respeito quem está na mesa, respeito os colegas, não tenho dificuldades para isso. Acompanhando os trabalhos da oposição em Marechal Cândido Rondon, cujo grupo você integra como vereador, mas principalmente integra como um dos principais líderes e articuladores da oposição. Como você avalia que a oposição esteja atuando? Ou ela não está fazendo o papel de oposição, já que algumas vezes a gente escuta falar que as pessoas falam assim, Marechal Cândido Rondon não tem oposição. Como é que você encara isso? Como é que se ouve isso? Não, nós não temos o bate-boca do passado, né? Onde, evidentemente, por parte de alguns vereadores de oposição da época, jogavam para a torcida. Pegavam um fato, por exemplo, foi feito um certame para comprar marmita de 100 e poucos mil reais. Quer dizer, então fazia disso um carnaval, sendo que, na verdade, era um registro de preços e que poderia ser usado até o limite de 150 mil, mas, na verdade, vendia-se para a população de que se já estava se adquirindo 150 mil em comida, ou coisas do gênero, né? Certames, né? Então, você acha que a oposição faz um papel melhor sendo ponderada e pontual, ou fazendo aquele estardalhaço que você chama de jogar para a torcida? Não, nós temos que fazer uma oposição pontual, nós estamos atentos a tudo, nós estamos fiscalizando os atos do Executivo. Volta e meia nós indicamos algumas coisas, né? Eu poderia facilmente indicar uma, né? Por exemplo, o município alugou uma casa para constituir essa casa-lar de proteção para as mulheres vítimas de feminicídio. Já está pagando o aluguel desde fevereiro, se não me engano, deste ano, e até agora o projeto não foi implantado. Então, nós estamos vigilantes, nós estamos acompanhando os fatos, poderia dizer outras tantas questões, né? Mas nós não o fizemos de uma maneira para desconstruir a imagem de Marechal Cândido Rondon, porque no passado, muitas vezes, vinha a imprensa regional e nacional desconstruir, parecendo que Marechal Cândido Rondon era um fim de mundo, era um município que as pessoas não tinham respeito e se agrediam, né? Tinha facão na rua, né? Então, o que eu quero dizer é isso, é uma oposição pontual, observadora, mas não por isso a gente não tenha já recorrido ao Ministério Público em algumas situações, feito solicitação de informações mais pontuais e precisas, e se essas informações não vierem conforme nós entendemos, e é prerrogativa do vereador, nós atuamos sim em outras instâncias, vamos assim dizer. Às vezes a gente não fica jogando tudo isso para a mídia, né? Muitas vezes é um trabalho interno e que, ao perceberem a réplica e a tréplica da questão, o Executivo tem, através do seu setor jurídico, tem nos atendido e nós julgamos por aquele momento, então, satisfeitos com as informações recebidas. Vereador, tem uma obra, pelo menos uma do seu governo, que é bem emblemática hoje, né?
quase 8 anos depois que você fez uma pré-inauguração do Teatro Municipal, a obra continua inacabada. E o prefeito Márcio várias vezes declarou que ela não é prioridade do seu governo, mas que ele vai entregar ela proximamente. Como é que você vê essas observações do prefeito que ela não é prioridade do governo e essa demora demasiada para concluir essa obra que, vamos dizer assim, ela poderia estar pronta há pelo menos 4, 5 anos? Claramente ele está seguindo uma cartilha da velha política, né? De que ele quer que o povo esqueça quem a começou e lembre de quem a terminou. Tá evidente, para mim está claro, ele não quer, ele quis quebrar esta memória histórica da população de Marechal Cândido Rondon, de que quem começou um projeto fantástico de Marechal Rondon merece um ambiente cultural conforme está aí o projeto e a obra quase conclusa, né? Todos os municípios que emanciparam Marechal Rondon já têm a sua casa de cultura ou o seu teatro. Marechal é o único que não tem. Rondon só tem a vocação do agro. Não é prioridade a cultura. Para um orçamento de 300 e poucos milhões, tem espaço para tudo isso. É falta de desprendimento. Então, o que eu vejo do prefeito? O prefeito quer focar, ele quer ser lembrado pela população de que ele foi o prefeito da pavimentação. Então ele relega a cultura, ele relega a assistência social. É uma área que eu conheço bem porque eu convivo com a ex-primeira-dama que foi secretária de assistência social. Poderia estar debatendo na Câmara todas as sessões, eu poderia estar debatendo questões da assistência social, que enfraqueceu demais, né? Uma série de desdobramentos a partir disso estão acontecendo em Marechal Cândido Rondon, com a juventude, com a questão das drogas, quer dizer, falta total de um trabalho mais forte da área de assistência social. Mas voltando ao teatro. Só né? voltando ao teatro, para a gente não passar esse capítulo. Sim. O teatro teve 2 fases. Primeiro foi a escolha do local, que o senhor foi bastante criticado na época por ter escolhido o local lá. Sim. Segundo, porque você fez uma pré-inauguração e o teatro não estava concluído. Mas você quis fazer uma pré-inauguração antes do final do governo, que acabou repercutindo depois até na imprensa nacional, como você disse antes, né? Você faria as 2 coisas de novo? Escolheria de novo o mesmo lugar e faria de novo a pré-inauguração? Faria as 2 coisas de novo. O local, não tenho dúvidas, e se alguém tem dúvida, o futuro vai fazer com que compreendam. Essa era uma área feia da entrada da cidade, só tinha um lago. A começar que o município não tinha uma outra área na área central, que era do município, e nem para adquirir, né, desse tamanho. Segundo, o local era a entrada da cidade, uma área de matagal, feia, só tinha um lago. E nós tomamos a decisão de fazer lá até para motivar para que aquilo lá tivesse uma ocupação, inclusive privada. E deu certo de que a própria associação comercial se instalou naquele entorno, mudando muito visualmente do que era, do que é hoje. Só falta aquele empreendimento que está no buraco lá, ter se tornado de fato um hotel, como havia um empresário que dizia: vou fazer um hotel, vou fazer um restaurante elevado para enxergar o lago lá de cima, quer dizer, então isso vai acontecer ainda, então não tenho dúvidas do local, tá? Faria de novo. E a pré-inauguração também faria outra vez, até como reconhecimento pelo grande esforço que as secretarias e as pessoas, engenheiros, todos envolvidos na busca de recursos para fazer a obra, e eu a teria concluído, volto a dizer, eu já disse isso uma vez, mas eu volto a reiterar aqui, eu teria terminado a obra se não fosse o tornado. O tornado é que me fez remover todo o telhado, porque ele foi mexido, ele entortou as tesouras, e aí eu prefeito, fiquei com o compromisso de ou seguir, concluir, e assumir o risco de uma eventual queda disso, porque os engenheiros pós-tornado, nenhum me chegou e disse: prefeito, aquilo lá está tranquilo, pode seguir. Não, ele deu uma pequena torcida, ele levantou, o tornado levantou e derrubou o telhado, né? E aí as tesouras cederam um pouco,
prefeito, se o senhor quiser inaugurar, beleza. Mas um dia a casa cheia, 900 pessoas dentro, e o telhado cai e mata não sei quantos, o senhor vai ter paz na vida ainda? Então, eu recuei, abri mão da conclusão, exatamente, e um telhado daqueles, todo o processo burocrático que é para o poder público, se é o senhor, se é do Jornal do Presente que isso acontece, chama um engenheiro de confiança, manda fazer um orçamento, chama uma metalúrgica, atendidos os valores, manda remover, em 2 meses está concluído. Nós levamos um ano, o projeto, o edital, o certame, a remoção, veio o guincho até de Cascavel, para tirar as últimas tesouras pela altura, pela distância, por não poder quebrar as paredes, né, numa remoção, enfim. Então, eu digo isso, né? Então, o teatro poderia e deveria estar pronto, quantos eventos já poderiam ter acontecido nele, mas o prefeito, primeiro, ele tem a questão política, que ele quer que esqueçam quem começou, e segundo, tem que administrar o teatro. Isso tem um custo, esse teatro vai ter um custo. Mas a Proem está aí, nós criamos a Proem, nós criamos a fundação que dá legalidade para uma instituição com CNPJ diferente possa administrar eventos, possa administrar um encontro de alguma entidade, uma formatura, coisas que o poder público não necessariamente tem que bancar na sua integralidade, né? Mas a JCI, o Rotary, o Lions, querem trazer um show do Paulinho Micharia ou um evento cultural de renome nacional. Quer dizer, beleza, vai lá, a Proem faz essa parceria e ele pode se viabilizar financeiramente. Né? Moacir, já que você faria tudo de novo, sim, senhor. Eu gostaria de saber se dentro do seu período de 8 anos de governo, tem alguma coisa que você hoje não faria mais? Sim, te digo várias. É difícil isso, né? Mas, assim... Você reconhece que em algum momento teve dificuldades e você teve que tomar decisões das quais você se arrependeu? Sim, eu estou respondendo hoje por algumas decisões. A principal, ela é interna, ela não é uma obra pública, compreende? Mas para efeito de entendimento, né? Já que o jornal tem esse propósito, né? De fazer com que as pessoas entendam o que é uma gestão pública e, eventualmente, usar de exemplos como o que eu vou relatar aqui para os seus empreendimentos privados, né? Hoje nós estamos na era da informática tão forte, tão intensa, tudo aqui é feito nisso, no celular, a transmissão, os conteúdos, tudo. E quando me convenceram, Arno Ana, para mudar de sistema, do sistema desktop de informática para o sistema web. Aí foi um grande erro que eu aceitei, eu vi o meu setor de informática e os meus assessores próximos e me convenceram porque ia ser mais rápido, mais ágil, mais isso. E, na verdade, a IPM, que é a empresa que fornecia e até hoje fornece o software para a municipalidade, não estava preparada e acabaram usando nós como laboratório, uma prefeitura desse tamanho, e a coisa não rodou, e o SIM-AM não ia, os setores não estavam preparados para isso, os próprios técnicos da IPM não conseguiam dar suporte para os nossos setores de informática, e aí começamos a atrasar relatório, envio de relatórios, e hoje eu estou respondendo e tenho várias multas para pagar no Tribunal de Contas. Então, a responsabilização foi minha. O contador que enviou atrasado não foi responsabilizado. Eu como prefeito, fui responsabilizado. Então, aí eu fui no meu advogado e falei, mas escuta, só eu? Não, se o senhor quiser, o senhor paga lá e o senhor entra com uma ação contra os seus servidores que não o fizeram em tempo hábil. Falei, aí sim, faltava eu ter 10, 12 processos contra funcionários da prefeitura, né? Eu entrar com ações contra eles. Não vou fazer, vou pagar essa conta, né? Então, essa é uma coisa interna, né? Mas tem muitas coisas e, logicamente, que alguns cargos e algumas atribuições que eu confiei a algumas pessoas, eu não o faria de novo. Eu né? ia te fazer essa pergunta. O teu governo começou muito embalado, assim, você teve uma grande vitória no teu primeiro mandato. O segundo mandato você teve dificuldade jurídica e você acabou disputando a eleição sob júdice, né? Cassado, né? Cassado, exatamente. Ganhou a eleição, assumiu e
A partir daí parece que você teve mais dificuldades para contornar a questão política e administrativa. É errado ou é certo pensar assim? Ela foi uma vitória gigante, né? Nunca se fez uma votação para prefeito nesses números, né? Essa proporção, né? Agora o Márcio conseguiu isso também, fruto do que a oposição oportunizou para ele, né? Do nosso fatiamento interno, né? Mas fazer 19 mil e poucos votos, 12 mil e poucos votos de diferença, isso na história de Marechal Rondon nunca tinha acontecido. Então, eu fui apoiado por muitas lideranças, né? E essas lideranças, põe aí Esperafico, põe aí Ademir Bier, põe aí Werner Wanderer, põe aí Moacir Miqueleto. Então eu fui apoiado por muita gente. E todos esses tinham os seus afiliados para indicar para mim, para colocar dentro do governo. Então, isso não foi uma tarefa fácil. Era bom, mas depois era ruim. Administrar, ganhar foi fácil, foi, né? Como dizem, que o melhor período do prefeito é entre a vitória e o dia 1º de janeiro, né? Tá curtindo a vitória. Agora, começou o dia 1º, vem a lista dos cargos, dos que pretendem cargo, aí começa a dor de cabeça. Então, sim, eu tive dificuldades. E também foi um período muito grande de mudanças, né? Eu peguei as mudanças, né? O Edson Vaz pegou a lei fiscal em 2000, né? A lei da responsabilidade fiscal. Mas ela era um macro, né? Você só não podia gastar mais do que você arrecadava, ponto. Né? Mas eu peguei o SINHAEMA, a introdução de toda a fiscalização online do Tribunal de Contas, Ministério Público com 3, 4 promotores aqui, né? Antigamente tinha uma promotora. Moacir, o que você acaba de relatar é mais ou menos assim. Você tinha lideranças externas que eram mais fortes, ou tão fortes, ou muito fortes, que o prefeito não conseguia dizer não para elas. É mais ou menos isso. Você acha que nós vivemos, ao longo dos anos 90, 2000, um período em que as lideranças externas, eu vou fazer referência aqui, deputado Hélio Rusch, deputado Ademir Bier, deputado Werner Wanderer, deputado Esperafico, tinha muita interferência a ponto de ser um ponto negativo dentro das administrações? Essa afirmativa eu não posso fazer, né, de que seria negativa a liderança e a cobrança deles junto ao prefeito. Mas eu tenho quase que certeza que os prefeitos que me antecederam tiveram essa dificuldade também. Quem de alguma maneira teve o fator tempo a seu favor e as condições com que também eu entreguei a prefeitura para o mandato do Márcio, estruturado, setores de meio com muito mais suporte do que eu recebi do governo que me antecedeu. Então, vejo que o prefeito Márcio tem um certo grau de independência maior do que nós tivemos, do que eu tive e que percebo que outros tiveram, os que me antecederam. Então, a idade pegou para o Ademir, a idade pegou para o Hélio, não são mais deputados. O Werner não é mais, está ausente de Rondon, certo? Porque tem aquele momento que o prefeito precisa demitir um auxiliar, porque ele não corresponde, e o deputado, poxa, mas se tu demitir ele, eu vou perder tantos votos na próxima campanha. Isso existe, de certeza, aconteceu. Eu teria que ter demitido gente durante o mandato. Só que é assim, o que é que essas pessoas, depois que saíram de lá, vão dizer aí fora? A imprensa pega... não vou dar nome, não posso, né? Pega e qual é a tua versão? Por que o prefeito te demitiu? Porque o prefeito não me dava condição de trabalho, o prefeito é isso, o prefeito queria fazer cachorrinho e eu não concordei. Grande maioria das vezes é o contrário. Ele estava fazendo coisas irregulares e por isso ele foi para a rua. Então, é a história do treinador. Você teve uma situação, não precisa citar nomes, sim, mas você viveu momentos assim que você queria fazer e não conseguiu? Sim, tive que engolir. É o treinador ou é o jogador? Os jogadores que querem derrubar o treinador ou é o treinador que não está dando a condição para o desenvolvimento do melhor do seu futebol, do seu? Então, é isso. Administrar pessoas. O senhor
proprietário aqui do jornal. Administrar pessoas é a primeira grande tarefa. Para você ter sucesso no teu empreendimento, ter capacidade de administrar pessoas. E, logicamente, administrar os projetos que são demandados por parte da população. Toda a população hoje em Rondon é organizada, né? Tem 300 entidades organizadas e todos se trazem demandas, né? Então, administrar o teu grupo político, funcionários efetivos, nós estamos com mais de hoje deve estar 1.600, 1.700 funcionários da prefeitura, né? Eu até tinha feito uma conta aí, esses dias atrás, né? Somando os comissionados mais os terceirizados, para cada 26 pessoas tem um servidor público, né? Então, aliás, um parênteses então, essa é uma das reformas que deveria estar andando muito mais do que a tributária ou qualquer outra, reforma administrativa, parar de botar gente para dentro do poder público, aliviaria a carga e nós estaríamos pagando menos tributos, se quer chegar a isso, a administrativa é a reforma mais importante que o país precisa. Moacir, ela tem desdobramentos nos municípios, né? Isso que eu quero dizer. Diante de tudo que você falou aqui, dessas complicações, a questão política, enfim, das questões burocráticas, do período que você pegou com a fiscalização muito mais ativa, digamos assim, ainda assim, você teria vontade de ser prefeito novamente de Marechal? Hoje, com muito mais conhecimento, sabedoria e uma prefeitura muito mais estruturada, com setores de meio muito mais estruturados, dá para tocar Marechal Cândido Rondon tranquilamente, com um olho só, diz outro, né? Então, é tranquilo, Ana. Tocaria assim, Rondon é muito bom de tocar, muito bom de administrar Marechal Cândido Rondon, né? Com o recurso que tem, com o povo que tem, com as organizações que tem, e, logicamente, sendo muito mais seletivo, também com uma independência também, tal qual eu fiz a narrativa há pouco. Hoje eu teria uma independência muito maior para fazer a nomeação das pessoas que eu imagino tenham mais condição, capacidade e comprometimento com a causa. Seu nome era um dos lembrados até pouco tempo, quando se falava em termos de pré-candidatos do MDB. Logo depois o Juca colocou o nome à disposição, acabou se colocando como pré-candidato do partido, e um tempinho depois o Juca retirou a pré-candidatura dele e vocês se uniram em torno do nome do Arion. Isso é maturidade política? Retirar, mesmo tendo vontade de ser prefeito novamente, retirar o nome, talvez avaliando o momento, é uma cartada que pode ser definitiva para a oposição virar, vamos dizer assim, a página em Marechal? Posso acrescentar, Ana, uma frase? A frase é tua, Moacir. Eu ouvi ela, não sei aonde, se foi numa entrevista ou num bate-papo de amigos. Você disse que toda vez que a oposição se dividiu para disputar a indicação do candidato a prefeito e a vice, ela perdeu a eleição. E por isso vocês estariam agora coesos em torno de um nome só. Então, só para complementar essa questão. Eu reitero essa frase, né, Arno e Ana Paula, e toda vez que nós disputamos, em 2000, nós tínhamos 5 pré-candidatos dentro da prefeitura, perdemos a eleição para Edson Vaza, um vareio. Em 2004, eu fiz uma convenção dentro do MDB, lá no Clube Concórdia, com 2.300 eleitores partidários, foram lá votar, ganhei a convenção, somei os votos do Pedro e do Ário e perdemos a eleição na sequência. Em 2008 não houve disputa interna, era a vez do Moacir, ganhamos com 12 mil de diferença, 19 mil e poucos mil votos. Na reeleição, aí conforme já foi relatado, eu tive umas dificuldades, né? Porque eu fui para a campanha cassado e, na verdade, isso também foi a minha assessoria que não tomou os devidos cuidados e eu acabei assinando 2 decretos de auxílio, né, para 2 empresas. Mas a mercadoria não chegou nem a ser entregue e o pessoal se precipitou e me fez a denúncia. Talvez tivessem esperado um pouquinho, teria se concretizado o auxílio, o benefício, né, que não poderia, era vedado no período eleitoral, mas eu fui mal orientado, então acabei. Mas enfim, ganhamos igual, com 6 mil e poucos votos de diferença. Então, e aí, agora para a reeleição aí entrou do Lambert, né? Como Ademir sinalizou, sim, você, não vou, última hora não, corremos aí, procuramos o Lambert, que é um grande empresário, uma grande figura, teria toda a condição de ser um bom prefeito, um ótimo prefeito,
mas não deu tempo de trabalhar o nome dele e perdemos para o Márcio. Na reeleição do Márcio, disputa interna no MDB. Pedrali, Moacir e não sei quem mais. Lair virou candidato também. Aí fomos fatiados, foi o que deu, né? Deu um baile, né? Então, a reconstrução disso, ela está passando, no meu entender, por alguém abrir mão. Não disputa. A não disputa minha e do Juca, Maria Cleonice e outros possíveis candidatos declinando em favor de um nome só, isso deu um salto. O Arião está liderando as pesquisas também por essas decisões, por essa tomada de decisão nossa. Porque se eu estou rodando, meu nome está rodando da Maria, está rodando do Juca, está rodando de outros companheiros, o Arião estaria dividindo a intenção de voto do grupo, dos que querem mudar as coisas na prefeitura. Chegou, deu 8 anos, o pessoal quer trocar, ponto. Então é isso. Surpreende o grupo de vocês a repercussão positiva da candidatura do Arião, ou vocês acham que ainda precisa trabalhar muito para viabilizar a candidatura dele? O primeiro passo foi dado. E essa não disputa, esse apoio incondicional, sem disputa interna, fez com que a população indicasse meus eleitores do Juca, eleitores da Maria Cleonice, ao nos ouvirem dizer que nós estamos apoiando o Arião, na coleta dos dados, começaram a entender que de fato o Arião o nosso candidato e que ele tem o nosso apoio. Então, uma grande parte da intenção de voto que viria para nós já está nos números do Arião. Agora, isso é o primeiro passo. A partir dele é que lideranças, partidos, deputados estão vindo conversar com o Arião, estão vindo conversar com nós no sentido de compor. Inclusive gente que está dentro da prefeitura hoje. O caminhãozinho lá está cheio, não tem mais lugar para mais gente lá, né? Vai começar a acontecer o processo que aconteceu com nós, né? Gente que estava com nós começou a conversar porque percebeu que o Márcio poderia ganhar aquela eleição e dos vereadores eleitos ali, 3 ou 4 estiveram com nós no governo, né? A votação que o Márcio fez em 2016 é a soma do ILA e dos demais vereadores, do Bax, dos vereadores do Ronaldo Pou, dos vereadores que mudaram de lado. Então, esse processo pode se repetir e está em curso. Por falar em mudar de lado, tem algum dos atuais vereadores do grupo de situação que já encaminhou conversações que você já pode abordar aqui, ou normalmente essas conversações são secretas, né? Mas tem alguém que pode compor a chapa majoritária junto com o Arião, ou isso está descartado, porque o teu próprio interesse provavelmente eu estou falando, né? Deve ser indicar a Maria Cleonice como candidata a vice do Arião. Existe essa possibilidade? Você tem essa abertura para negociar isso? Ou hoje o MDB não vai abrir mão de indicar o vice? O vice sempre é Arno e Ana Paula, na minha opinião, e não só eu, né? Pessoas que têm um conhecimento político de muito tempo, né? Já diziam isso, de que o vice é uma composição. O vice vem para compor com um candidato majoritário a prefeito ou governador ou presidente da República. Ele vem para fazer uma somatória para o partido que dele venha com um bom nome, que agregue, e principalmente setor que o candidato a majoritário não tem, que seja uma somatória, e que traga um grande número de candidatos a vereador que vão estar a campo pedindo voto para a dupla. Quer dizer, então o vice não é hora para indicar, não é hora para impor nomes, e não é hora também de partidos já querer carimbar isso. Nós estamos há 1 ano da eleição. Então, porque daí nós estaríamos impedindo com que outros, inclusive partidos que estão hoje na base do atual governo, viessem conversar com o Arião. Se nós começar a fechar a casinha, então está fechada a dupla. Não. Quem vai vir conversar? Tem União Brasil, tem Podemos, tem o Novo, tem vários partidos. O PL está conversando com o Arião. Quer dizer, então, não é hora para isso, né? O vice vai se definir
o partido e o nome do vice vai se definir lá na frente. Então, você acha que foi um prejuízo grande para a candidatura da Orião a perca do PP aqui em Marechal Rondon, ou isso na composição dos votos não vai ter diferença? O prefeito está cuidando do PP, isso está claro para mim, né? Se criou depois de quantos anos? Depois de mais de 20 anos, né? Em que nós, MDB, apoiou o Esperafico em Rondon, onde nós tínhamos uma dupla desde 94, a primeira candidatura do Dilceu Esperafico foi com o Pedro Rauber, candidato a deputado estadual. Então veja, né, o quanto tempo o Esperafico está aqui em Rondon, que nós levamos o nome da dupla do MDB e do PP para a população. Nós temos uma história com o PP em Marechal Rondon. Isso é um capital político e que o prefeito sabe disso e já na eleição de 2020 ele interferiu no PP. Quando o PP me vetou, o PP não vai apoiar nem o Moacir, nem o Márcio. Nós vamos ter candidato próprio. Eu lembro dessa reunião e vocês divulgaram aqui no jornal. Eu tenho o recorte ainda. Isso saiu numa terça-feira. E aí o pessoal, Moacir, não é bem assim, não é bem... Não, então eu vou esperar a edição de sexta-feira do jornal presente. Se vocês forem lá dizer que não é bem assim, que foi um equívoco e tal, que alguém se precipitou na reunião, beleza. Aí eu vou rever, senão a minha decisão está tomada. Vocês não tiveram cunhão, vocês não tiveram coragem para reconhecer os 8 anos que vocês foram meu vice, tiveram toda a participação nas melhores secretarias, vocês não tiveram coragem para defender a nossa união, a nossa parceria do passado, para continuar com ela. Então, digo isso para dizer que o PP junto com o MDB, tem uma história política e um capital político forte. Ainda tem. Né? Então, há uma forte interferência do grupo da prefeitura em tentar dividir o PP. E isso aconteceu. Eles conseguiram fazer isso. Agora, como vai se resolver? Como o Orion vai resolver isso dentro do partido? Ele tem força para, numa convenção, ser o candidato indicado, né, lá na convenção, né, vai ser o candidato da oposição, ele vai estar junto com o MDB, vai estar junto com outros partidos que não são os partidos do prefeito. Vai conseguir? Não sei. Eles têm conversado com o Dilceu. E se ele não conseguir? Não, ele tem que sair do partido, lógico. O PL é um dos grandes caminhos que pode ser a cartada da eleição 2024. Seria, né? Imagina, vem com deputado, vem com 2 vereadores eleitos, vem um pacotaço, vem aquilo que eu disse antes, né? O vice é uma composição daquilo que você não tem na figura do candidato e do partido do candidato a prefeito. Você falou agora há pouco da questão do caminhãozinho que está cheio e coincidentemente nas últimas semanas temos ouvido, a gente sabe que muitas vezes são boatos ou não, que o Márcio deve terminar o governo com poucos vereadores, que muitos vereadores, ao menos de bastidores, têm manifestado vontade de migrar de grupo. Isso procede? Tem chances de acontecer? Ana, eu conheço esse movimento, eu conheço ele. A percepção minha é clara, né? Eu passei por isso também, né? Se eu fosse uma pessoa fraca, né, emocionalmente, eu teria tudo para estar em depressão. Tal é o sentimento que você fica depois da eleição, quando você perde uma eleição. Literalmente você fica sozinho. A ingratidão te persegue. Você tem que ter muita força para dormir, conseguir dormir, para sair na rua, continuar cumprimentando essas figuras. Pagar as contas. Pagar as contas. Eu estou pagando. Então, a chance é grande, porque o que a gente sabe de bastidor, isso não é uma coisa que os vereadores da base falam publicamente, né? Mas eles não são bem tratados pelo prefeito. O prefeito não reunia eles, começou reuniões, eu reunia toda segunda-feira, nós tínhamos uma conversação, um trato pessoal. O que eu sei é que agora, aos últimos tempos, é que o prefeito está ouvindo, está conversando com os vereadores. Era na pancada. A prepotência do prefeito faz com que esse pessoal carregue ressentimentos. Eles se submetem porque eles têm gente indicada lá dentro, tem os seus cabos eleitorais que estão nas secretarias, outros estão no conselho do SAI, outros estão ali, cá e lá.
Então, eles toleram, né? Mas a hora que vê a viabilidade da eleição e vê que a oposição vai ganhar, vai ficar com 2, 3 só lá, isso é certo, vai acontecer. E se prepare para o day after, né? O dia seguinte Você acha que da eleição. o Márcio tá errando na estratégia, ou ele é um estrategista que está enganando a torcida assim, e na hora da dificuldade ele aparece e vai consertar tudo? Não, eu não posso desprezar a capacidade de articulação do prefeito, né? Seria muito infantil, né? Se eu pensasse assim, mas volto a dizer, ele tem virtudes, mas tem defeitos, como todos nós temos, né? E o defeito maior, eu já até tenho em alguns momentos me manifestado ao ouvi-lo, né, em eventos, cerimônias, inaugurações ou em qualquer manifestação pública, a prepotência dele, no sentido de que parece que tudo foi criação dele, né? Eu tenho até brincado, né, chamando ele de Messias, né? Que ele é o criador de tudo, né? Faça seu mundo e o mundo se fez a pedido dele, porque parece que tudo aconteceu a partir de 2017. Ele desconsidera todas as pessoas que fizeram, né, no passado, não só eu, né, mas prefeitos, vereadores, lideranças, empresários que construíram, e os pioneiros, né, onde é que ficam, né, nesta fala, né? Então não precisa citar o ex-prefeito que te antecedeu, mas a história da construção de Marechal Cândido Rondon, em algum momento você tem que fazer. E isso motivará, na minha opinião, isso motivará pessoas que não estariam mais dispostas a ir para uma campanha política. Mas eu vejo que ele está botando gasolina, ele está botando energia em pessoas que já não estariam mais dispostas a fazê-lo. Mas podem fazê-lo justamente para que cesse esse período, esse enfrentamento com o passado, né, que parece que não existiu, e só agora que as coisas são ser feitas. Pelo relato que você faz aqui, pelas coisas que você antevê, assim, que vai sair muita gente, assim, ou existe a possibilidade de sair gente do grupo e tal, você acha que ele perdeu a mão, perdeu o controle, o comando do grupo político dele? Ainda não, né? Eles toleram ele ainda, né? Mas eu volto a dizer, à medida que avança o período de campanha e as alianças vão se formando, aí a coisa começa. Esse pessoal, eles conversam contigo como se nada tivesse acontecendo, mas eles já estão conversando com a oposição. Então, isso aconteceu comigo também, né? Não é que tu perdeu a mão, eles continuam estão ali contigo porque o governo segue e eles têm projetos pessoais, eles querem se reeleger vereador, outros têm pretensão para ir para a majoritária, então eles vão estar de bonzinho até na última hora, né? Então, o jogo de fato, e até onde o Márcio tem domínio sobre o grupo, ele vai começar a se esclarecer a partir de abril do ano que vem. Da janela de mudança partidária. Aí a coisa vai começar a se definir quem vai sair mais fortalecido para a campanha, quem pode ganhar a eleição, além dos dados, além das pesquisas, né? Mas a pesquisa é uma coisa, a pesquisa é a tua intenção atual. Agora, para manter esta intenção de votos, você tem que ter gente trabalhando em lideranças, consolidando o teu nome. Uma pergunta bem fácil de responder. Opa! Quem é o candidato que a oposição trabalha para enfrentar nas eleições, representando o governo Márcio? Como? Quem é o candidato que a oposição está preparada para enfrentar nas urnas, ou que vocês acham que vai ser o candidato do prefeito Márcio na eleição? Então, ele está dizendo que o candidato dele é o Tadeu. Então, nós estamos prontos para enfrentar o Tadeu. Agora, se não for Tadeu, for um outro nome, ele tem outros nomes. O Suquinho está melhor que o Tadeu na pesquisa. Vai ser o Suquinho candidato a prefeito do grupo? O Suquinho vai ficar no grupo da prefeitura? Ou ele vai começar a barganhar? Ele esteve aqui nesses dias, não tem? A fala dele é uma fala clara, né, de que ele vai aproveitar esse momento que ele está em ascensão para tentar desfrutar o melhor para ele.
Então, se o melhor para ele está dentro da prefeitura, o grupo da prefeitura, ou se o melhor para ele está na oposição, isso só o tempo vai dizer e as conversas. Moacir, mais uma avaliação que eu gostaria que você fizesse, se é possível fazer ainda. Tu já falou várias vezes, já fez várias incursões sobre o governo do Márcio, sobre o Márcio e tal. Mas o Márcio fez um governo bom perante a opinião pública, principalmente no setor de obras, na questão de saúde e mais alguns setores que ele conseguiu implementar mudanças importantes, né, que foram reconhecidas inclusive na reeleição dele. Como é enfrentar um candidato de um governo que tem uma grande aceitação perante a opinião pública? Primeiro, Arno, obra feita não traz voto. Essa frase o senhor já usou ela nas suas colunas, o senhor já disse, a Ana sabe disso também. A obra feita para efeito de população, ela é nada mais, nada menos do que o pagamento por aquilo, pelo voto que eu já dei para aquele político. Tá? Eu votei para você e você fez obras. Beleza? Era isso que eu esperava de você. Então, estamos zerados. Fechou. Zeramos a conta. Não te devo e você não me deve. Então, tudo bem. Ele tem um capital político, reconheço. Agora, a transferência. A mesma coisa eu poderia alegar aqui. Eu fiz um governo ruim? Poderia te citar, e se as pessoas não lembram, eu fiz o esgoto, eu pavimentei também, fiz Eriovel, recuperamos toda a Avenida Rio Grande do Sul, toda a Maripá, a 9 de agosto em frente a Copagril, pedra regular no interior. Quem de fato começou o projeto que hoje segue, fomos nós, fizemos acesso a todas as associações de moradores, né, todos receberam. O Hospital Municipal, área da saúde, nós ficamos órfãos quando o Rondon descredenciou do SUS. E depois, já em 2009, o Fumagalli descredenciou do SUS, nós ficamos órfãos. E eu não estava preparado para isso. Nenhum momento na campanha nós dissemos que nós íamos construir um hospital municipal, que nós íamos ter que assumir a saúde pública. Você acha que faltou determinação da sua equipe de saúde para evitar que aquele discurso, inclusive, foi usado contra o senhor, que as mães rondonenses tiveram que dar luz aos seus filhos em Toledo, e que isso iria acabar com a mudança de governo, e de fato acabou, né? Você acha que faltou determinação da sua equipe em conseguir viabilizar isso em Rondon? Ou as condições de fato não permitiram? Não permitiram, Arno. Não tínhamos quadros, não tínhamos médicos, nós não tínhamos nada. Nós tínhamos um hospital reformado, arrumado, com centro cirúrgico pronto, tudo. Eu tentei de tudo para, de fato, viabilizar. Se eu tivesse vindo e mostraria, mas isso não há tempo para isso, as pessoas não vão querer ouvir essa historinha aí, né? Mas eu mostro os 4 concursos que nós fizemos para médico, 4 concursos nós fizemos, só no último, quando nós majoramos os valores. Ah, mas por que não fez no primeiro? Ninguém dava essa segurança de que nós poderíamos pegar um dos setores, né? Sempre a lei da isonomia me foi trazida pelo meu jurídico, né? Não, prefeito, se o senhor subir só os médicos, você vai ter problema com os professores que têm nível superior, você vai ter problema com os dentistas que têm nível superior, você vai ter problema com o contador que tem formação superior, os advogados vão, todo mundo vai cair aqui, você vai arrebentar a prefeitura. Quer dizer, então não teve quadros. Tentei contratar, então, por procedimento. O parto por procedimento. Fui no RIP, fui no Hospital Rondon, falei com a Associação dos Médicos, falei, pessoal, me façam uma proposta para quanto vocês cobrariam para fazer o procedimento. Ó, eu tenho uma mãe grávida, tá lá, use o centro cirúrgico e tudo. Quanto custa o anestesista, o pediatra, o cirurgião clínico, o cirurgião? Quanto custa toda a equipe que vai trabalhar lá para fazer esse parto? Não temos gente, temos coisa demais para fazer no Rondon, no Sempre Vida, na Unimed, não temos interesse. Só veio médicos novos para Marechal Cândido Rondon a partir do descredenciamento, e que eu tive que arrumar médico para os plantões, né, do 24 horas e coisa, quando contratamos a UCIP. Lembra desse episódio?
Uma organização civil, tem médicos que até hoje estão em Rondon, que vieram naquela vinda. Né? Eu que estou respondendo pela UCIP, mas que para Rondon foi bom. Quer dizer, então, não tinha médico disponível. Converse, o senhor tem um relacionamento estreito com o Dr. Ripp e outros. Não tinha médicos em Marechal Cândido Rondon, Ana, para fazer os partos. Ponto. Não tínhamos essa condição legal e nem de pessoal, tá? Então, eu não tenho como combater, né, o discurso do prefeito de que foi ele que completou os partos, né, mas foi graças ao último concurso que daí eu não tive mais tempo de fazer o chamamento. O concurso foi feito em 2016 e o chamamento foi feito por ele. Então, quando entrou janeiro de 2017, houve tempo hábil para fazer o chamamento e aí os procedimentos começaram a acontecer. Mas, enfim, não houve tempo para tudo, mas houve tempo para fazer um hospital, fazer uma UPA, fazer um SAMU, fazer uma central de medicamentos, que é uma das mais modernas do Paraná, né? Ela é uma obra escondida atrás do antigo 24 horas, só que hoje funciona toda a Secretaria de Saúde lá dentro, né? Então, isso o prefeito não diz. Eu tendo que dizer isso aqui. E as pessoas também não têm obrigação de saber, né? Eu não sou papagaio para ficar em cada esquina. A saúde fui eu que fiz. A saúde pública de Marechal Cândido Rondon só tinha 24 horas e as unidades básicas de saúde. Vamos olhar quem fez mais por saúde em Rondon. Eu debato com ele ou com qualquer saúde pública. E eu sou agrônomo. Eu tive que aprender saúde pública. Eu fui no Ministério com o Padilha, que hoje está no governo de novo do Lula, e eu disse coisas para esse homem, com a equipe dele, que eles não queriam credenciar o hospital pequeno. É bonito assim para o cara de vocês. O Hospital Fumagalli foi descredenciado do SUS na sua época, no seu governo? Ele pediu o descredenciamento. Ele pediu. E o Hospital Rondon já tinha sido descredenciado? Já tinha descredenciado. Mas com o Fumagalli funcionando, e o Sempre Vida, quer dizer, então, para a população que não tinha convênio, o Fumagalli teria continuado a atender, né? Mas a decisão foi dele. Então, o que aconteceu é que no dia seguinte, quando descredenciou, quando venceu os 60 dias, ele é obrigado a atender, mas depois do comunicado, mais 60 dias, baixaram lá na prefeitura, no gabinete, o prefeito, você tem que fazer alguma coisa. Nós não temos onde internar um ser vivo de Marechal Cândido Rondon em lugar nenhum. Pelo sistema público. O descredenciamento do Fumagalli foi birra política com o seu governo? Não? É birra com ele mesmo, né? O tempo mostrou que ele mesmo se faliu, né? Ele se faliu. Ele é um homem com uma capacidade intelectual muito grande, né? Em se tratando de um profissional médico, é um fantástico profissional. Mas quando ele mistura a política, ele gosta muito de botar canga nos prefeitos. E botou em vários. E em mim ele não botou. Né? Tanto que ele quis ser o presidente da Câmara e o secretário de Saúde. No início, a disputa já começou em dezembro, quando fomos formar a equipe de governo. Aí começou, tanto que ele pegou o item embaixo do braço e a revelia do grupo, ele fez o presidente da Câmara, né? Lembram disso? Certo. Aí começou... Mas foi ele que se enterrou em termos de como empresariamento. Ele perdeu o hospital por causa dessas decisões, porque eu teria alugado, em vez de reformar, vamos ser razoáveis aqui, né? Fazer uma confissão agora aqui, né? Sem conluio com ele, eu estou falando para a solução, né? Entre comprar o hospital do Cruzati, passar um ano para o Carlos Wilde, o finado Carlos Wilde, que reformou, a empresa dele que reformou. Dedicação, o Carlos se dedicou naquele hospital. Para reformar um hospital, levamos um ano, certo? Para 19 leitos, sendo que aqui tem pelo menos 50... 19 sobrando todo dia. 19 sobrando, exatamente. Eu teria alugado o hospital dele, né? Para nós ter uma solução imediata, né? Nós termos hotelagem, né, hospitalar imediatamente, né? Mas as propostas que esse homem mandou não tem como, tive que correr, né? Inconfessáveis. Então, assim, são essas coisinhas, né, que a gente talvez nunca tenha conversado de fato de uma maneira aberta, assim, né, para a população ter alguma noção de algumas coisas que o prefeito passa e decisões que tem que tomar.
Você comentou, o seu Arno falou agora há pouco, a eleição 2024 tem uma pegada de dificuldade para o grupo de oposição, justamente pelo governo Márcio terminar assim muito bem avaliado pela população. E o que a gente percebe é que o grupo de oposição está explorando muito o lado da questão do trabalho humanizado. É esse mote que a oposição vai usar, porque às vezes é difícil em termos de obra, outras coisas. É isso mesmo? Ou é só uma percepção que a gente tem? As estratégias de campanhas ainda serão definidas, né, Ana? Nós, logicamente, temos que continuar buscando melhorar a infraestrutura, né, do município, seja urbana, seja rural. Mas eu entendo que tem muita gente não totalmente satisfeita, mesmo vendo obras acontecendo perto da casa ou no ir e vir. Mas a humanização, o tratamento mais humano do governo, isso sim, com certeza, nós levaremos para a população. E ela vai decidir, ela vai escolher. Ela nos conhece, ela conhece uma boa parte das figuras, né, que vão estar pedindo voto para o Arião e para um candidato a vice. E isso vai ter peso. Na minha avaliação, vai ter peso. Nós temos estratificado os eleitores hoje. Nós temos uma terceira idade, temos uma média idade, né, adultos, e temos uma juventude. Essa juventude é o papel do Juca, do Arião, e deles trazer e se comunicar com eles, né? O meu papel e de outros líderes, nós conhecemos bem o que pensa os adultos, vamos assim denominá-los, e a terceira idade. Então, este público preferencialmente vai estar votando para nós, não tenho dúvida disso. A questão é como lidar com a juventude. Então, esse jovem, esse público mais de digital, né, que a gente já não tem mais tanto domínio, né, nem usa, nem é prática usual mais a gente, eu, o Arno, a Ana ainda é minha menina, né, mas a gente não lida mais tanto com isso, né, mas é papel dos meninos. Por isso que também, né, eu poderia ter sido o presidente do MDB quando o Pedrali saiu, o candidato natural, e me pediram, Moacir, você tem que conduzir o MDB. Não, passei o bastão para o Juca. Para não acontecer o que aconteceu no Estado. O Requião sentou em cima do partido durante 50 anos, não abriu mão para ninguém, brigou com o Pissuti, brigou com o Sérgio Souza, brigou com o sobrinho dele, o João Arruda, matou o menino era deputado federal, ele matou ele, e se matou e matou o partido do MDB. Vai demorar para recuperar. Então, para esse processo não acontecer em Marechal Rondon, já passamos o bastão para o Juca. Juca, é tua vez, lida com a juventude, lide com esse momento novo, essas cabeças novas, né? E nós estamos ali para ajudar, né, a parar arestas e segurar o freio. São os meninos, né? Como é um filho adolescente da gente. A gente é pai, sabe um pouco como é isso, né? E na política também tem essa euforia, esse entusiasmo, esse ufanismo, né, de que tudo tem que ser assim, diferente. Não, nem tudo tem que ser diferente. Você, mais uma pergunta fácil. Opa, aí assim, tá. Bolsonaro ou Lula? Com quem o senhor se identifica mais? Essa polarização nacional, ela tem reflexos em todos os municípios, incluindo Marechal Cândido Rondon. A votação dos simpatizantes e filiados do MDB foi na mesma proporção que o Bolsonaro fez a votação aqui em Rondon. 65% a 70% dos MDBistas votaram Bolsonaro, talvez 30% ou menos, teve os votos da Tebet, né, da Simone e tal. Então, essa tarefa de apaziguar a questão nacional para nós conseguir fazer uma boa aliança e uma boa composição local é o desafio do momento. Nós temos que trabalhar e eu tenho evitado me manifestar. Aí a Ana me perguntou um dia, por que, Moacir? Não é segredo para ninguém, está finalizando, graças a Deus, meus processos, né? Não tenho nenhuma condenação, todos os processos até hoje, mesmo que eu tenha que ter ido a grau de recurso, né? Mas eu tinha um risco de que algum desses processos pudesse subir para o Supremo Tribunal Federal. Então,
sabendo disso, eu evitei de me expor em protestos, manifestações, fazer vídeos e tal, porque se cair na mesa lá dos homens lá em Brasília, estaria ferrado. Então, eu me mantive de uma maneira discreta, né? Eu acho que foi importante isso para a minha condição de elegibilidade, né, e de futuro político. Você acha que essa eleição vai ter algum grau de influência, essa questão nacional, vai ter algum grau de influência na eleição municipal? Você acabou de falar que sim, mas em que nível você acha que chega essa interferência? Eu não saberia te responder ainda. A pesquisa recente feita, quando a pergunta uma das perguntas feitas, você votaria num candidato que tem o apoio ou que apoiou o Bolsonaro nas eleições? Enfim, ela se manteve. O resultado da pesquisa perguntando questões de eleição municipal, ela manteve os mesmos 70/30, quer dizer, então isso está na cabeça do eleitor rondonense ainda, a eleição nacional. Então, vai ter influência. Mas vai ter influência, vai ter que tomar muito cuidado. Mas aí que eu queria chegar agora. Então, a aliança de vocês provavelmente vai trazer no bojo os eleitores de esquerda. Tradicionalmente, o MDB tinha sempre essa ligação com a esquerda e raramente disputou até com o PT eleições aqui. Mas, assim, até que ponto isso mostra para o eleitor que o MDB e no caso, não sei com quem o pessoal do União Brasil vai estar na próxima, com que partido, mas até que ponto que o eleitor vai identificar nesses partidos ou nesses nomes o Lula e o Bolsonaro? Primeiro que o PT vai ter candidato próprio aqui, Rondon. MDB e PP, se for essa composição ou um outro partido, não vai estar coligado e nem aliança com o PT, coisa que aconteceu no passado, mas não vai se repetir, na minha opinião. O PT vai ter candidato próprio, então... No máximo com o PDT. No máximo com o PDT. O PSOL, eventualmente, não sei exatamente. Eu acho que a aliança que o Arião tem que formar é dentro desses partidos aí, que estão aí. MDB, União Brasil, PL, Podemos, Novo, por aí. Eu acho que vai ser por aí a composição, tanto de um lado como de outro. E o PT vai ter seu candidato, eu imagino, já anunciou. Inclusive, me parece que é uma acadêmica da universidade, né? Pelo que eu escutei, né? Mas nome não sei. É isso. Muito bem. Moacir, de minha parte, fico imensamente feliz com a tua visita, à disposição de responder todas as perguntas. Nós não combinamos perguntas antes, né? Sim. Justamente para deixar mais à vontade o entrevistado. E ficou sem medo de falar de assuntos extremamente polêmicos. Abordou com propriedade as questões que certamente lhe machucaram muito nos últimos anos, né? Que lhe causaram dissabores, críticas, etc. E estamos sempre à disposição aqui para recebê-lo, tratá-lo com respeito, ouvi-lo e incentivá-lo a continuar essa batalha política incansável que o senhor abraçou um dia e acabou de me falar que teve prejuízos imensos financeiros por conta do ingresso na política, mas que isso certamente não lhe traz nenhum tipo de arrependimento. Parabéns pela entrevista e parabéns pela sua trajetória política também. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez, né? Aqui então, Ana, foi a primeira vez, né? Mas N vezes, né? Eu dei entrevista para ti, para o Arno, lá ainda no prédio antigo. Sempre fomos muito respeitosos, né, uns com os outros, vocês como órgão de imprensa e nós como homem público, e a grande contribuição que o jornal o presidente deu nas debates, né? Eu ouvia uma parte da sua entrevista junto ao Harto Vitek, e é isso, né? É muito importante. Eu só lamento, mas isso é uma decisão que vocês tomaram, né? Eu só lamento que nas terças e nas sextas não tem o jornal impresso,
que eu sempre gostava, né? E era uma coisa, talvez modismo, né? E a turminha do digital talvez não esteja nem se importando que ele tenha mudado para digital totalmente, né? Mas, assim, eu era apreciador, né? Do jornal impresso. Então, mas espero que esteja dando certo a decisão que vocês tomaram. Moacir, obrigado. Você sabe que sempre bem-vindo aqui. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.